Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha uma quarta-feira abençoado na presença de Deus. Gostaria de estar pedindo para os irmãos, para as irmãs que estiver ouvindo essa palavra, para que você inscreva no canal e você compartilhe com os seus irmãos, com seus parentes, com seus conhecidos a palavra de Deus, para que junto nós evangelizemos as almas. Amém? Se você também quiser postar um comentário, um pedido de oração aí na parte do comentário, eu estarei orando por você na próxima madrugada. Amém? Quero meditar com vocês um texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 22 e no versículo 23, a qual está dizendo assim: Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Louvado seja Deus. Vamos aprender sobre essa palavra maravilhosa que Jesus disse aos seus discípulos. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. No original, no grego, muitos tradutores da Bíblia, eles dizem que o certo de se dizer é tenham a fé de Deus. E você pode, ao meditar ao texto, não precisa nem ser perito no grego, você vai entender que Jesus está falando sobre a fé de Deus, que Jesus está ensinando os discípulos a ter uma fé semelhante à fé de Deus. Ele vai um pouco antes aqui, se você ler no capítulo 11, no versículo 14, ele vai dizer: ninguém coma do fruto, e os seus discípulos ouviram isso, porque ele chega diante da figueira e não havia fruto na figueira. A figueira tinha a aparência de ser uma figueira, mas não havia fruto. Jesus vai ensinar algo aos seus discípulos aqui, sobre a fé de Deus. Você pode aprender com isso lá em Gênesis, ao Jesus dizer: haja luz, a luz assim se fez, quando Deus estava na criação. Porque a Bíblia vai dizer que pela palavra de Deus tudo foi criado. E se você ler lá em João, no capítulo 1, Jesus vai dizer que ele é a palavra de Deus. Amém? Jesus participava da criação, Jesus era a palavra de Deus. Mas vamos refletir sobre a fé sobrenatural, sobre a fé de Deus. A Bíblia fala que a todos Deus dá uma pequena porção de fé. Deus dá uma porção de fé, que está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3. Mas nós temos que ter uma fé grande, nós temos que fazer a nossa fé aumentar. E a fé, ela é um dom, é algo que vem de Deus. Você pode ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8 e no versículo 9, a qual vai estar se referindo, falando que a fé, ela é um dom. Ela é um dom, é algo que vem de Deus, é um presente que vem de Deus. É algo que Deus dá para mim e Deus dá para você. E aqui nessa passagem nós aprendemos que Jesus está ensinando os discípulos dele a ter uma fé sobrenatural, a ter uma fé semelhante à fé que Deus tem. Uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas, uma fé sobrenatural. Jesus quer que eu e você tenhamos essa fé sobrenatural. Jesus quer que nós recebemos esse dom de Deus. E ele vai dizer no versículo 23 aqui, Marcos 11, 23, eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Amém? A chave aqui, meus amados, é crer no coração, é se encher o coração com a palavra de Deus, é ter a palavra de Deus no seu coração. Um princípio maravilhoso, a qual Deus vai nos ensinar, está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e no versículo 10. A Bíblia vai dizer: com a boca você faz confissão e com o coração se crê para a salvação. Vai dizer em Romanos 10, 10, né? Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. E Jesus vai dizer aqui que ele não duvidar em seu coração. Outra passagem, Jesus vai dizer que do coração saem os adultérios, do coração sai todo mal. O que contamina o homem
não é o que entra, é o que sai da boca. E o que sai da boca é o que está no coração. Então a palavra de Deus, ela tem que estar no meu e no seu coração. A fé de Deus, ela tem que estar no meu e no seu coração. Elas têm que estar na profundeza do nosso coração. Porque em João, no capítulo 7, no versículo 38, Jesus vai dizer: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, de dentro para fora, do seu coração. Quando você acreditar em Jesus, quando você tiver a fé de Deus, do seu interior vai fluir, vai haver um transbordar. Então você tem que encher o seu coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Então, um dos princípios para você ter a fé de Deus, a fé que é um dom, você encher o coração com a palavra de Deus, para que haja um transbordar. E se o seu coração estiver cheio, você vai declarar a palavra de Deus e ela vai sair com poder. É isso que Jesus estava ensinando os discípulos dele. Por isso ele vai dizer no Salmos 1, medita na palavra de Deus dia e noite. Não é para você somente ler, mas para você meditar. Quando você lê na palavra, você fica meditando naquela palavra, lendo, meditando, refletindo naquela palavra, a fé vai sendo gerada no seu coração. Amém? A fé é sobrenatural. Eu quero dizer para vocês, para que vocês tenham uma compreensão melhor, que no grego, quando vai traduzir o significado da palavra, né, a Bíblia vai dizer palavra, a palavra de Deus, tem dois significados. Um é o logos e o outro é a palavra rema. Logos e rema. Logos é a palavra que vai de Gênesis a Apocalipse. É a palavra escrita nas Escrituras Sagradas. É a palavra que está escrita na Bíblia. E a palavra rema é quando você se enche o coração com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é direcionada para você, ela entra no seu coração. Eu quero dizer para você sobre o texto a qual Pedro estava no barco e ele estava diante de Jesus e ele pede para Jesus: deixe que eu vá até você, deixe que eu ande também sobre as águas. E Jesus diz: venha. Essa foi a palavra rema de Jesus direcionada direto para Pedro. Palavra rema é quando você se posiciona na palavra, você vai se alimentando da palavra e Deus direciona uma palavra direto para você. E quando Deus direciona uma palavra direto para você, você pode firmar sobre essa palavra, porque Deus vai ser responsável pela palavra que Ele direciona a você. Você tem que ouvir de Deus, você tem que ser direcionado por Deus. E quando Deus der para você a palavra, você pode caminhar sobre a palavra, que você andará sobre a vitória. Isso, meus amados, que é a palavra rema. É quando Deus direciona o logos, a palavra escrita, diretamente para você. E você caminha pela fé sobre essa palavra e você anda sobre a vitória. Você vai ter vitória, porque sobre a palavra de Deus não tem como, meus amados, você ter derrota. Se Deus direcionar uma palavra para você, pode caminhar sobre ela. Então você tem que buscar essa palavra de Deus. É esse momento que Deus enche o seu coração com a fé sobrenatural, com a fé de Deus, com a fé que remove montanhas. Quando Ele direciona para você a palavra. E muitas às vezes não tem paciência de esperar a direção de Deus. Você tem que entrar em oração, encher o seu coração, meditar na palavra de Deus, esperar Jesus direcionar a palavra rema para você, a palavra direta ao seu coração. E aí você pode caminhar sobre essa palavra, que você vai caminhar sobre o sucesso, você vai caminhar sobre a vitória. Por isso que Jesus está dizendo: tenham a fé de Deus, enche o seu coração com a palavra de Deus, espere Deus falar com você, se posicione, tenha paciência e Deus vai direcionar você. O salmista vai dizer: esperei no Senhor com paciência, inclinei o meu ouvido para Ele e Ele me ouviu. Amém? Esperar com paciência é algo que muitas vezes o cristão não quer fazer. Tem que ter paciência, tem que esperar a direção de Deus. Se você agir por você mesmo, você será responsável pelos seus atos. Mas se você agir pela vontade de Deus e pela palavra de Deus, Deus será responsável pela palavra dele. Amém? E o que podemos aprender com isso?
Pedro, ao receber a palavra rema, ao receber a palavra de Jesus e dizer venha, e ele começou a caminhar sobre as águas. Mas a partir do momento que Pedro olhou para o lado, olhou para a tempestade e temeu a tempestade, ele começou a afundar. Amém? Quando Deus direcionar a palavra rema para você, mantenha o seu olhar firme em Jesus. Olhe somente para Jesus. Olhe somente para a palavra, firme sobre a palavra e ande sobre a palavra e você terá sucesso. Você terá êxito sobre a palavra de Deus. Mantenha o seu olhar firme em Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe somente para Jesus. Não tenha medo da tempestade, não tenha medo da adversidade, não tenha medo do levante do inimigo. Ele não vai ter poder sobre a palavra de Deus. Se você manter firme o seu olhar na palavra direcionada para você, se você manter firme o seu olhar em Jesus, você vai caminhar com sucesso. Se Pedro tivesse mantido firme o olhar em Jesus, ele não teria afundado. Amém? Então é um princípio poderoso que Deus estava ensinando para os discípulos dele. É ter a fé de Deus, receber essa fé mediante um dom. E quando mais você vai meditando na palavra de Deus, mais essa fé vai sendo gerada no seu coração. A Bíblia vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Em outra tradução, a Bíblia vai dizer, a fé vem por ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Amém? É o mais correto de se dizer. Ouvir a palavra é quando você enche o seu coração, você alimenta o seu coração com a palavra de Deus, você espera no Senhor e o Senhor direciona para você uma palavra, e essa palavra direcionada pelo Senhor, ela vem com fé. A fé de Deus vem quando você recebe essa palavra, quando você se posiciona, quando você espera no Senhor, você vai lendo as Escrituras, você vai enchendo o coração com a palavra de Deus e a palavra ela vem, ela fala diretamente com você. Por isso a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Há uma palavra viva. Jesus vai dizer lá também em João no capítulo 6, no versículo 47, que as minhas palavras são espírito e são vida. Há vida na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus e você tem que esperar Deus direcionar essa palavra para você. E quando você vai se enchendo do Logos, você vai se enchendo da palavra, você vai lendo a palavra, o seu coração vai ficando cheio da palavra, você vai mergulhando na palavra de Deus, o seu coração vai se enchendo com a palavra de Deus. A palavra Logos vai enchendo o seu coração. E quando você vai enchendo o seu coração com a palavra, meditando na palavra, alimentando da palavra, aí você recebe de Deus uma palavra. E quando você está enchendo o coração, você tem que ter paciência, você tem que acreditar que Deus está ouvindo a sua oração, você tem que acreditar que aquilo que a Bíblia diz é a verdade, se firmar sobre a verdade do que a Bíblia diz. E Jesus e Deus vai direcionar a palavra para você. E quando Ele direcionar a palavra para você, é a palavra rema direcionada para você. Você pode caminhar sobre essa palavra, que você caminhará no sucesso, caminhará na vitória. Amém? Então receba essa palavra para você. Tenham a fé de Deus. A fé de Deus, ela é um dom, é algo que vem de Deus. E você recebe esse dom quando você começa a ler a Bíblia e você medita na palavra e você espera no Senhor. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. O segredo é ter paciência, é enchendo o coração com a palavra, enchendo o coração com a palavra. Aquilo que a boca fala que o coração está cheio. Amém? Você vai enchendo o coração. A hora que o seu coração estiver completamente cheio com a palavra, Deus vai direcionar a palavra e você vai declarar a palavra que Deus direcionar nos seus lábios e assim vai acontecer. É essa fé que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos dele. É essa fé que Jesus quer que eu e você tenhamos nele. A fé sobrenatural, a fé de Deus, a fé que você enche o coração com a palavra de Deus e ele direciona para você a palavra e você caminha sobre a palavra e você vive o sobrenatural.
Viva o sobrenatural, saia do natural, mergulhe no sobrenatural, enche o teu coração com a palavra, mergulhe na palavra. Quando mais você ler a palavra, mais Deus vai falar com você. Amém? Receba essa palavra de Deus para a sua vida, que Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus.